No dia 23 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes autorizou uma operação de busca e apreensão contra 8 empresários bolsonaristas que trocaram mensagens em um grupo de WhatsApp no qual teriam defendido um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula fosse eleito. Além disso, o senador Randolfo Rodrigues pediu a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de contas desses empresários, o que também foi atendido por Moraes. Para a gente entender mais essa decisão do ministro, a gente conversa agora com Maurício Zanoide, que é advogado criminalista e professor de Direito Processual Penal da USP. Olá, Maurício, bom dia, bem-vindo aqui ao CNN Domingo, muito obrigada por nos atender. Obrigado, Nicole, bom dia a você, Nicole, bom dia ao Daniel e aos telespectadores. Um prazer estar hoje pela manhã aqui na CNN. Muito obrigada. Doutora, pensando na lei brasileira, né, é possível fazer uma operação como essa, baseada nas conversas de redes sociais? Qual que é a sua avaliação sobre essa operação que foi deflagrada no fim de agosto? A decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela se baseou em alguns pedidos que foram feitos a ele. Não foi o único pedido que foi feito da Polícia Federal, mas partidos políticos, membros do Congresso Nacional fizeram partido, assim como associações. A Associação Brasileira de Juízes para a Democracia, o Juízes, a Associação de Juízes para a Democracia, a Associação Brasileira dos Juristas, muitas entidades, o próprio Ministério Público do Trabalho fez uma solicitação. O ministro Alexandre de Moraes reuniu todas essas solicitações para que pudesse apreciar todos os pedidos de uma única forma. Dessa maneira, ele definiu primeiro quais eram os crimes que estavam sendo investigados. E os crimes que estavam sendo investigados explicam muito da decisão que foi tomada, com a qual, em parte, eu concordo, e com parte eu tenho algumas divergências. Os crimes que estão sendo investigados são realmente um crime de tentativa de golpe de Estado, golpe e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. O outro crime do mesmo capítulo é uma tentativa também de evitar ou impedir que pessoas legitimamente constituídas como líderes políticos sejam destituídos disso, portanto, pessoas legitimamente eleitas. E essa foi uma das questões que foram discutidas naquelas conversas. Também estava sendo investigado a incitação ao crime, também está sendo investigado a associação criminosa e está sendo investigado o financiamento de grupos organizados, grupos criminosos organizados. E essa observação com relação ao financiamento é uma observação importante. Definidos esses crimes que foram trazidos por conta das reportagens, o ministro Alexandre de Moraes ele acolhe dois pedidos da Polícia Federal. Os pedidos da Polícia Federal são pedidos feitos para se investigar. A Polícia Federal diz que as conversas foram trocadas, como é público e notório, tinha sido publicado por órgãos de imprensa, por mensagens em WhatsApp. Então a Polícia Federal pede a apreensão dos celulares daquelas pessoas que participaram das conversas, não de todas as pessoas do grupo, mas apenas aquelas que interagiram naquele momento na conversa. Além disso, o delegado de polícia também pede que sejam quebrados os sigilos telemáticos e os sigilos telefônicos respectivos a essas linhas, para ter acesso, e ele faz isso através da legislação do Marco Civil brasileiro que regula a internet, pedindo autorização judicial para ter acesso, pelo artigo 7º, às conversas que estavam armazenadas nesses dispositivos, e pelo artigo 10º, o acesso a todos os meios de contatos e os dados em geral que estavam, sejam nos celulares, sejam armazenados nas nuvens. A autoridade policial fez esses requerimentos para poder investigar exatamente, pelo menos os trechos trazidos na decisão que se tornou pública, o contexto em que aquelas conversas aconteceram. O ministro Alexandre de Moraes, nesse aspecto, ele toma medidas de investigação. Ou seja, como eu faço para demonstrar um eventual cometimento de crime que tinha sido noticiado e não tinha sido negado por parte das pessoas envolvidas, se essas formas de comunicação se deram pelos meios, vamos chamar virtuais da internet. E por isso que ele determinou tanto a busca e apreensão dos celulares, como o acesso dessas contas. Foi pedido também pela Polícia Federal a quebra do sigilo bancário,
para que se pudesse verificar o crime de financiamento de grupo organizado. Por quê? Porque havia comentários dentro daquelas conversas de que poderia haver uma espécie de financiamento para que essa tentativa de golpe acontecesse, ou para que um futuro golpe pudesse ser feito. E, portanto, foi feita essa quebra para se verificar se eventualmente houve financiamento. Assim como também se havia financiamento de interferências junto às relações de trabalho e se tinha interferências, dito pelo ministro na decisão, em relação ao evento do 7 de setembro com financiamento de manifestações contra as instituições, tanto judiciárias quanto eleitorais e democráticas. Professor, qual que é o Esse foi o primeiro aspecto da decisão do juiz, do ministro Alexandre de Moraes. Tem um segundo aspecto, e com esse segundo aspecto eu tenho algumas ressalvas. O segundo aspecto, ele deixa de ser uma medida, uma preocupação investigativa, ou seja, olhar para trás, pegar os registros para trás, para se verificar quais os atos que foram cometidos, e com base nos mesmos elementos, e aí as minhas considerações é que talvez esses elementos para essas medidas futuras, que são medidas preventivas que podem ser tomadas no bojo de investigações criminais, são as chamadas medidas cautelares de cerceamento de liberdade da pessoa. Essa liberdade pode ir desde uma liberdade, como foi pedido, por exemplo, pelo senador Randolfo Rodrigues, que ele pediu a prisão preventiva, até o impedimento, por exemplo, que as pessoas utilizassem as redes sociais ou outras medidas cautelares. Nessa questão, o ministro Alexandre de Moraes determinou 2 medidas preventivas, ou seja, olhando para o futuro. E nesse aspecto, uma me pareceu bastante agressiva, no sentido de não ter tanto lastro indicado na decisão. Eu não conheço os autos, eu falo com base na decisão, que foi o único elemento público que foi dado. Não foi indicado tanto lastro probatório para determinar o bloqueio das contas bancárias das pessoas investigadas. Sabendo-se que contas bancárias são sempre essenciais para a pessoa poder sobreviver, pagar suas contas, enfim, ter sua vida regular. E a segunda medida preventiva, que até poderia ter uma justificativa mais consistente, não teve, e não me pareceu, não existe nenhuma indicação na decisão que tenha limite, não foi estabelecido um prazo, foi a proibição de que aquelas pessoas utilizassem as redes sociais, portanto, um bloqueio das comunicações dela por redes sociais, dizendo que elas estariam praticando aqueles atos por rede social. Que as comunicações foram por rede social, pelo WhatsApp especificamente, é público e notório, todos sabemos. A questão era saber se existiam elementos para se determinar também esse nível de restrição. Por isso que eu me manifestei, desde o primeiro momento, favorável com relação aos atos de investigação, mas um pouco reticente com relação aos atos preventivos projetados para o futuro. Pessoal, a gente acompanhou, você bem explicou agora como que foi toda essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, os fundamentos apontados pela Polícia Federal, e não houve aqui a participação da Procuradoria-Geral da República, que aponta, inclusive, que isso violou o sistema acusatório. Como que o senhor vê essa ausência da Procuradoria-Geral da República, que chegou a ser notificada em 2 setores ali dentro da Procuradoria-Geral da República, mas que não deu nem tempo de dar o seu posicionamento sobre essa operação? Eu fiquei sabendo também por meio das comunicações, não consta na decisão que a Procuradoria-Geral da República tenha se manifestado preventivamente, ou seja, tenha sido instada a se manifestar antes da decisão. Isso não é relatado na decisão, é relatado apenas que seja feita a comunicação após a decisão ter sido proferida. Esse questionamento com relação à quebra do sistema acusatório por não participação da Procuradoria da República, ela fica um pouco prejudicada uma vez que teve a participação da polícia. O sistema acusatório que exige uma provocação por parte do judiciário, o judiciário não pode tomar essas iniciativas, ele estaria, de certa forma, garantido na medida em que as solicitações foram feitas, se não pelas outras entidades, pelo menos pela Polícia Federal. A questão me parece ser colocada de uma outra forma. A questão que mais importa, no meu ponto de vista, é o Supremo Tribunal Federal, especificamente nesse inquérito, e eu não falo no inquérito dessas conversas, mas essas conversas foram inseridas
naquele outro inquérito que já existe com relação à apuração de fake news. Existe, nós sabemos também, uma discussão entre a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal com relação a essa investigação especificamente. Não foram poucas as vezes que a Procuradoria-Geral da República quis interceder nessa investigação e houve uma resistência por parte do Poder Judiciário. Isso me parece uma clara falta de sintonia entre a Procuradoria-Geral da República e, especificamente, o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal tem atuado de uma forma protetiva, ou seja, de uma forma um pouco vinculada diretamente à polícia e sem acolher as manifestações do Ministério Público Federal. Ora, como eu não participo desse inquérito, não saberia dizer, mas ora, aparentemente, por atos de omissão por parte da Procuradoria-Geral da República e ora por atos um pouco mais violentos que são dados com pouco tempo de reação por parte dos órgãos de persecução, e o Supremo Tribunal Federal entende que tem que tomar essa atitude. Resumindo a minha resposta, não me parece que tenha havido um total descaso pelo sistema acusatório. O que me parece é que está havendo, nesse inquérito especificamente, um descompasso claro entre a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal. Ele está sendo, o Supremo Tribunal Federal, instado diretamente pela polícia. Tainá Farfan tem uma pergunta para o senhor também. Bom dia, Daniel, Nicole, professor Maurício, bom dia para o senhor. Obrigada pela sua entrevista aqui na CNN nesse domingo. Existe uma crítica, professor, por uma parte da população, em especial do eleitorado ali, uma parte do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, que critica medidas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal. Levando em consideração esse caso e também outros inquéritos, o senhor avalia que existe algum tipo de excesso por parte do Supremo Tribunal Federal? Eu não saberia, seria até leviano da minha parte fazer uma consideração geral com relação ao comportamento do Supremo Tribunal Federal, porque eu não tenho acesso a todas essas decisões para fazer um comentário técnico. Especificamente com relação a essa que nós comentamos, por isso que eu fiz questão de dividir entre atos investigativos e atos preventivos. Acho que os atos investigativos que foram determinados, embora invasivos, eles foram atos que tinham lastro para se fazer essa investigação. Havia ali o crime de tentativa, é importante destacar isso. O crime não é um crime de abolir as instituições democráticas, mas é um crime de tentar fazê-lo. E como é que eu posso fazer para evitar ou para conseguir descobrir que o crime, ou cobrir e evitar que o crime aconteça antes dele ser praticado, se eu trato de uma tentativa? Eu preciso, no primeiro esboço dele, já iniciar uma investigação. Elementos de investigação, para se instaurar um inquérito e investigar, não me parece que faltassem. Porém, aquele passo adiante, ou seja, das medidas preventivas, aquelas medidas que foram para frente, sob o meu ponto de vista, algumas investigações, alguns atos investigativos deveriam ser tomados. Por exemplo, a leitura dos celulares, a verificação do conteúdo para se bloquear contas ou até mesmo restringir de maneira, pelo menos a decisão não estabelece um prazo de restrição para os contatos por redes sociais. Na minha opinião, como toda medida cautelar, deveria ter um prazo embutido nisso. Então, essa decisão especificamente, algumas coisas eu tecnicamente concordo, e de outras coisas eu acho que foi um passo um pouco além, um pouco adiante. Não deveria ter sido tomado, pelo menos naquele momento. Talvez como uma medida futura, quem sabe, mas não naquele momento. Eu acho que analisar decisões nesse caso e fazer comentários um tanto quanto diretos, para dizer maniqueístas, se está certo ou se está errado, é muito difícil, porque são decisões que envolvem muitos aspectos, são decisões complexas, e quando se analisam essas decisões complexas, se verifica que, normalmente, em parte, existe razão para se tomá-las. E talvez, em parte, em algumas decisões, como essa que eu acabei de comentar, tenham tido passos talvez um pouco precipitados. E, nesse caso, no meu ponto de vista, merece uma crítica. Nós conversamos agora com Maurício Zanoide, advogado, criminalista e professor de Direito Processual Penal da USP. Doutor, muito obrigada, pela entrevista. Um ótimo domingo para o senhor e até a próxima. Um bom domingo a todos, sou eu que agradeço. Um bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada, professor.